Eu jamais imaginei que chegaria a isso. Se você me perguntasse há um ano, eu diria que tinha a vida perfeita, um ótimo emprego, uma esposa linda e uma casa da qual ambos nos orgulhávamos. Mas em algum momento, tudo começou a desmoronar. Meu nome é Zan e trabalho na área de TI. Eu era um daqueles típicos caras da área de tecnologia, sempre ocupado com novos projetos e reuniões. Meus dias eram repletos de prazos, código e travamentos do sistema. Para ser sincero, mal tinha tempo para respirar, quanto mais para dar atenção à mulher com quem me casei. Isa, minha esposa, entendeu isso no começo. Acho que ela pensou que fosse só uma fase, algo que ia passar. Mas não passou. Ela era designer gráfica freelancer, administrava a própria agenda, mas sempre cuidava da nossa casa nos bastidores. Às vezes eu a ouvia reclamar que queria trabalhar no portfólio, se livrar das tarefas rotineiras que consumiam seus dias, mas eu ignorava. Você vai conseguir, querida. Eu diria sem prestar muita atenção. Eu ficava sentado à minha mesa, digitando sem parar, minha mente absorta em linhas de código enquanto ela ia desaparecendo lentamente ao fundo. E então me dei conta. Eu nem tinha percebido o quanto ela estava mudando. A voz de Isa ficou mais suave, sua presença mais distante. A paixão que ela antes tinha pela vida havia desaparecido. Pelo seu trabalho começou a se apagar. Eu sei que ela tentou me dizer como se sentia. Ela disse que se sentia desvalorizada, como se não fosse mais vista. Mas eu não a ouvi. Eu não estava prestando atenção. Estava absorto demais no meu próprio mundo. E então Julian entrou em cena. Julian era meu melhor amigo de infância. Passamos por tudo juntos. Nossas primeiras bicicletas, nossos primeiros empregos e até mesmo nossos primeiros desgostos amorosos. Julian sempre foi emocionalmente estável, algo que me faltava. Ele tinha um negócio próprio de sucesso, mas ao contrário de mim, não estava soterrado em tarefas intermináveis. Eu sempre o admirei por conseguir encontrar equilíbrio na vida. No início, não dei muita importância ao fato de ele e Isa passarem tempo juntos. Eles conversavam de vez em quando, tomavam café quando eu estava atolada de trabalho. Eu não me importava. Na verdade, não. Afinal, ele era da família. Isa sempre foi tão amigável, tão carinhosa. Mas logo comecei a notar uma mudança. Ela começou a rir mais perto dele, parecia ter mais energia quando ele estava presente. Eu ouvia a voz dela um pouco mais alegre, um pouco mais leve. Algo que eu não ouvia há meses, talvez até mais. Certa noite, fiquei até tarde no escritório trabalhando em um projeto que parecia não ter fim. Isa e Julian tinham combinado de se encontrar para tomar um café, algo que me pareceu perfeitamente inocente na época. Não pensei duas vezes a respeito. Eu deveria ter feito isso. Quando cheguei em casa naquela noite, o apartamento estava mais silencioso que o normal. Eu conseguia ouvir Isa e Julian conversando na sala. Acho que ela estava contando para eles sobre alguma frustração no trabalho. As vozes deles eram calmas, quase reconfortantes, mas havia algo estranho no ar. Ignorei pensando que era só impressão minha, mas não conseguia negar a tensão no meu peito. Com o passar dos dias, notei que Julian estava vindo com mais frequência. Às vezes, sem avisar. Ele entrava como se fosse o dono do lugar, uma familiaridade casual que parecia se aprofundar entre ele e Isa. Meu estômago se revirava toda vez que os via juntos. Eu tentava me controlar, dizia a mim mesma que estava exagerando, mas cada parte de mim gritava que algo estava errado. Percebi que ela se sentia atraída por ele, mais do que um amigo. Acho que era o jeito como ela o olhava quando ele falava, o jeito como ela sorria. Ele não era apenas um ombro amigo para ela, era seu confidente, sua âncora emocional. Enquanto isso, eu estava absorto no meu próprio mundo, tão consumido pelo trabalho que nem percebi o quanto ela estava se tornando uma estranha para mim. Isa começou a me perguntar menos sobre o meu dia. Quando perguntava, eu dava respostas vagas, mal prestando atenção enquanto ela compartilhava suas próprias dificuldades com o trabalho freelance. Eu sabia que ela estava se perdendo, mas não fiz nada a respeito. Eu não sabia como. Estava cansada. Disse a mim mesma que daria um jeito eventualmente. Mas eu nunca fiz isso. A primeira vez que aconteceu quando eu realmente senti a mudança, eu estava em casa para jantar. Julian tinha vindo de novo, um pouco mais cedo do que o habitual. Nem me lembro do que estávamos conversando naquela noite. Foi uma daquelas noites típicas em que Isa desabafava sobre suas frustrações e Julian fazia o papel de amigo compreensivo. Mas naquela noite foi diferente. Eu pude sentir. Isa tinha tido um dia difícil lidando com um cliente impossível, e eu podia ver o quanto ela estava exausta. Julian também percebeu. Sem dizer muita coisa, ele se levantou e caminhou até ela. Pegou suas mãos nas suas, olhou em seus olhos por um instante e, de uma forma que pareceu íntima demais, a tranquilizou gentilmente, dizendo que tudo ficaria bem. Eu deveria ter dito algo naquele momento, mas não disse. Em vez disso, fiquei ali sentada, paralisada, observando a cena se desenrolar.
Isa olhou para ele com uma expressão mais suave do que eu jamais vira. E então, no momento que ainda não consigo explicar completamente, aconteceu. Julian se inclinou para a frente. Isa não recuou. Seus lábios se encontraram. Apenas brevemente, mas foi o suficiente. O suficiente para eu sentir meu coração se despedaçar. O suficiente para eu perceber que algo havia mudado, que algo havia se quebrado. Isa foi a primeira a se afastar, com o rosto corado e os olhos arregalados. Zan, ela sussurrou com a voz trêmula. Mas eu não respondi. Não gritei, não a acusei. Eu não conseguia. Tudo que eu conseguia fazer era olhar para as duas. O homem em quem eu mais confiava no mundo e a mulher que eu pensava conhecer. Eu me sentia como um fantasma na minha própria casa, perdida, afogando-me num mar de confusão, raiva e dor. O resto daquela noite foi um borrão. Julian saiu logo depois, murmurando alguma desculpa. Nem me lembro se me despedi. Eu e Isa não conversamos. Nós mal nos olhamos. Fomos para a cama em silêncio, mas eu não conseguia dormir. Não conseguia parar de repassar o beijo na minha mente, e então eu soube. Tudo tinha mudado. Começou devagar. Nem era perceptível. Apenas uma pequena mudança, uma alteração sutil no ritmo de nossas vidas. Mas quanto mais eu a ignorava, mais impossível se tornava negar. Isa, minha esposa, a mulher que eu pensava conhecer tão bem, estava se afastando de mim. Não era como aquelas brigas grandiosas e dramáticas que vemos nos filmes. Nem sequer era uma conversa. Era o silêncio que falava mais alto. A ausência de perguntas sobre o meu dia, a falta de interesse pelas pequenas coisas que antes lhe importavam. Ela não se importava em perguntar se eu estava cansado, se algo tinha dado errado ou se eu estava me sentindo estressado. Em vez disso, ela se tornou distante. Quando eu chegava tarde do trabalho, ela mal levantava os olhos do laptop, absorta no que quer que estivesse fazendo, como se eu fosse apenas mais um móvel. No início, eu me convenci de que era apenas uma fase. Talvez fosse uma crise passageira. Relacionamentos passam por momentos difíceis, não é? Era o que eu dizia para mim mesma. Mas, com o passar dos dias, a sensação de que algo estava errado foi ficando mais forte. Notei o jeito como Isa olhava para Julian, como se houvesse algo mais entre eles do que simples amizade. A princípio, tentei me convencer de que estava sendo paranoica. Afinal, Julian era meu amigo de infância. Compartilhamos tudo enquanto crescíamos. Ele não faria uma coisa dessas comigo. Mas aí eu vi os olhares. Os olhares longos e demorados que trocavam quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Eu sentia isso no meu íntimo. Algo estava errado. Mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Não foi como se ela tivesse vindo a público e dito isso. E Julian, bem, ele não era do tipo que ultrapassava limites. Mas os pequenos detalhes, o jeito como eles ficavam um pouco perto demais, o jeito como os olhos dela suavizavam quando ele falava. Esses detalhes se somaram. Isa estava mais distraído ultimamente. Parecia ter perdido o interesse em tentar reconstruir o que quer que estivesse se deteriorando entre nós. Em certo momento, tentei perguntar se ela estava bem, se havia algo errado com o nosso relacionamento, mas ela simplesmente acenou com a mão, afirmando que estava bem. Mas eu percebia. Ela não estava bem, e eu também não. Certa tarde, me vi sentada no sofá, olhando fotos antigas no meu celular. Não era incomum para mim revisitar memórias. Pequenas coisas que me lembravam de tempos mais simples. Mas desta vez, algo me chamou a atenção. Era uma foto, uma que eu não me lembrava de ter tirado, uma que eu não me lembrava de ter visto antes. Era uma foto de Isa e Julian em algum café. Eles estavam rindo, com as cabeças inclinadas uma em direção à outra de um jeito que parecia íntimo. Íntimo demais. Meu coração afundou e eu imediatamente abri a galeria para ver mais. Havia mais fotos. Todas com o mesmo tema. Isa e Julian juntos. Seus sorrisos genuínos, seus olhares ternos e cúmplices. Percorri as fotos rapidamente, sentindo um aperto no estômago que aumentava a cada clique. Ficou claro que eles estavam passando tempo juntos fora de casa. Momentos íntimos que pareciam demasiado pessoais, demasiado intencionais. Mas não eram apenas as fotos. Foi a mensagem de texto que encontrei quando toquei sem querer na conversa errada enquanto mexia no meu celular. Era do Julian. Não sei por que abri ou por que continuei lendo. Talvez tenha sido um momento de fraqueza. Mas eu nunca me esquecerei dessas palavras. Por que não podemos ficar juntos, Isa? Sabemos que ao certo ponto naquele instante, o mundo ao meu redor parou. O tempo congelou.
E todos os pensamentos que eu vinha afastando, todas as perguntas que eu vinha evitando, desabaram num único instante. Eu nem precisei ver o resto da conversa. Ficou claro que ela havia ultrapassado um limite. Eles haviam ultrapassado um limite. Larguei o celular, com as mãos tremendo e a mente a mil. Eu sabia o que tinha acontecido, mas não conseguia admitir. Uma parte de mim queria confrontá-la ali mesmo, naquele instante, mas eu não estava pronta. Eu não estava preparada para a verdade. Então eu simplesmente fiquei ali sentado, entorpecido, deixando a realidade do que eu acabara de descobrir me atingir. Quando Isa chegou em casa mais tarde naquela noite, tentei agir normalmente. Eu não queria que ela soubesse que eu sabia. Não queria lhe dar a satisfação de me ver vulnerável. Mas ela não era cega. Ela percebeu que algo estava errado. E quando finalmente não consegui mais guardar para mim, sentamos e tentamos conversar sobre isso. Nunca vou esquecer a maneira como ela tentou justificar isso. Não foi nada disso, Zan, disse ela, com a voz trêmula. Foi só uma questão emocional. Você não entende, você tem estado tão distante. Eu precisava conversar com alguém. Ela tentou justificar a situação como se fosse apenas um pequeno deslize, um lapso de julgamento. Negou o aspecto físico, tentando fazer parecer nada mais do que uma fraqueza emocional da parte dela. Mas quanto mais ela falava, menos eu acreditava nela. Eu podia sentir o muro entre nós crescendo, tijolo por tijolo, à medida que a verdade se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Eu nunca quis te magoar, disse ela, com os olhos cheios de culpa. Eu só me senti tão sozinha. Zai e Julian. Ele me ouviu. Ele me fez sentir importante. Meu peito apertou de raiva, de dor. E daí? Você acha que eu não me importo? Acha que eu não tenho me esforçado? Tenho me matado de trabalhar por nós, e por você. Balancei a cabeça negativamente. Você estava se aproximando dele. Estava conseguindo dele tudo aquilo que tinha medo de me pedir. Ela desviou o olhar, com os olhos cheios de arrependimento. Eu não queria que acontecesse assim. Eu juro. Mas eu não conseguia mais ouvir. Eu não queria ouvir. Precisava me afastar dela. Levantei-me e saí, batendo a porta atrás de mim. Não conseguia mais olhar para ela. Não suportava vê-la. Senti como se tudo que eu havia construído tivesse desmoronado. Tudo que tínhamos sido era mentira. Naquela noite, não consegui dormir. Dormir? Não conseguia dormir. Minha mente estava a mil, pensando em todos os momentos que perdi, em todos os sinais que ignorei. E o pior? Eu ainda a amava. Apesar de tudo, eu ainda amava Isa. Mas esse amor parecia estar escapando por entre meus dedos, se transformando em algo mais sombrio, algo que eu não reconhecia. A traição havia me ferido profundamente. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que não podia simplesmente deixar passar. Não desta vez. Havia uma parte de mim, provavelmente uma parte maior do que eu gostaria de admitir. Eu queria gritar com ela, exigir respostas, destruir tudo. Tinha tantas perguntas, tanta raiva queimando no peito. Mas, em vez de confrontá-la, em vez de sentar e tentar reconstruir nosso casamento despedaçado, escolhi um caminho diferente. Um caminho mais sombrio. Um caminho de vingança. Eu não conseguia apagar a traição, não conseguia fingir que estava tudo bem. Não importava se Isa se desculpasse ou se explicasse o quão emocionalmente distante eu havia sido. Eu estava cansado de desculpas. Então tomei minha decisão. Comecei a passar mais tempo com Lena, a cunhada de Isa. A esposa de Elliot. Lena era uma mulher forte, alguém que tinha suas próprias lutas, suas próprias batalhas emocionais. Ela estava lidando com sua própria crise pessoal, assim como eu. Ela sempre foi amigável, mas foi só depois da minha mágoa que realmente começamos a conversar. Eu não precisava fingir perto dela. Não precisava usar a máscara que vinha usando há tanto tempo. Lena ouvia. Ela entendia de maneiras que Isa já não conseguia. Cada conversa com Lena era como um bálsamo para minha alma. Ela tinha um jeito de confortar sem dizer muita coisa. A simples presença dela, o seu apoio, já eram suficientes. Nas semanas seguintes, passamos mais tempo juntos, conversando sobre nossas dificuldades, sobre nossas vidas. Nunca se tratou de nós. Não havia atração ou desejo envolvidos. Era apenas companheirismo. Mas com o passar do tempo, algo mudou. O carinho de Lena começou a se parecer mais com o que eu vinha buscando durante todo esse tempo.
Ela se tornou meu apoio emocional e comecei a perceber que ela estava preenchendo o vazio deixado por Isa. Não era mais apenas vingança. Era algo mais profundo, algo mais complexo. Comecei a ansiar pelos encontros com Lena. Comecei a me importar com ela de maneiras que eu não havia planejado. Não era amor. Ainda não, de qualquer forma. Mas foi algo que me fez questionar tudo o que eu sempre soube. Seria possível recomeçar com outra pessoa? Será que eu conseguiria perdoar a Isa, sabendo o que ela tinha feito? Enquanto isso, Isa não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Ela continuava tentando entrar em contato comigo, tentando resolver as coisas, pedindo desculpas. Mas eu não estava interessado. Cada tentativa dela de se reconciliar parecia vazia, como se ela estivesse apenas cumprindo tabela. Eu já tinha seguido em frente à minha maneira. Ainda estava com raiva, ainda magoado, mas não tinha interesse em reconciliação. O que eu tinha com Lena era diferente. Era real de uma forma que meu casamento com Isa nunca tinha sido. Mas é claro que Isa acabou descobrindo. Era inevitável. Nada fica escondido para sempre. Ela ouviu falar de mim e da Lena pelo Elliot. Acho que talvez a Lena tenha mencionado algo de passagem, ou talvez o Elliot tenha percebido que estávamos passando mais tempo juntos. De qualquer forma, não demorou muito para a verdade atingir como um soco no estômago. Quando ela me confrontou sobre isso, não foi a discussão acalorada que eu esperava. Não. Foi pior. Foi o silêncio. O olhar dela quebrado, traído, vazio era a única coisa que eu conseguia ver. Ela não disse muita coisa no início, mas quando finalmente falou, sua voz tremia, misturando dor e desespero. Você está fazendo isso para me magoar, não é? Isa perguntou, seus olhos procurando algo nos meus. Qualquer coisa que se parecia com um homem que ela conhecera. Não respondi. O que havia para dizer? Será que eu estava fazendo isso para magoá-la? Talvez. Mas eu também não me importava mais. Ela havia cruzado uma linha que eu não podia ignorar, e agora eu não era melhor do que ela. Eu estava jogando meu próprio jogo, me vingando por conta própria. A diferença era: eu não tinha vergonha disso. Não queria pedir desculpas. Não agora. Não depois de tudo que ela tinha feito. Eu nunca quis isso, continuou Isa, com a voz embargada. Eu nunca quis te perder, Zane. Eu cometi um erro. Um grande erro. Suas palavras me atingiram em cheio, mas não da maneira que eu esperava. Eu queria me sentir vingada, sentir que tinha conquistado algum tipo de vitória. Mas tudo o que senti foi um vazio. Não consigo mais me importar com suas desculpas, eu disse baixinho. Não depois de você já ter escolhido Julian. Não depois de você ter jogado fora o amor que um dia compartilhamos. Você já me perdeu, Isa, acrescentei, com a voz fria e distante. Não dá para simplesmente voltar atrás com um pedido de desculpas. Não funciona assim. Seu rosto se contorceu, e eu vi as lágrimas começarem a brotar em seus olhos. Mas não senti compaixão. Não senti nada. Por favor, ela sussurrou. Por favor, Zane. Me desculpe. Mas eu não consegui dizer mais nada. Faltavam-me palavras. E eu não queria. Virei as costas para ela não por raiva, mas porque eu não aguentava mais. Não tinha mais nada a oferecer. O coração de Isa ainda batia por mim, mas o meu já havia parado. Parou no instante em que descobri a traição dela. E agora era tarde demais para consertar qualquer coisa. Não podíamos voltar ao que tínhamos antes. Muita coisa tinha acontecido. Muita coisa tinha mudado. Ao me afastar dela, senti o peso de tudo recair sobre meus ombros. Eu não tinha certeza do que aconteceria a seguir. Não tinha certeza se algum dia conseguiria perdoá-la. Mas eu sabia de uma coisa com certeza: não havia volta atrás. As consequências da traição de Isa eram difíceis de ignorar. Pensei que me vingaria dela. Encontrando consolo em Lena, isso me traria a satisfação que eu buscava. Mas só aprofundou a dor interior. O problema era que eu não estava mais buscando vingança. Eu buscava algo que preenchesse o vazio que ela havia deixado, algo que restaurasse o que eu pensava ter perdido. Mas nada parecia completo. Quanto mais eu tentava me convencer de que Lena era a resposta, mais percebia que, na verdade, não tinha certeza do que queria. Para Isa, a perda de tudo: sua família, seu casamento, seu senso de identidade. Isso a deixou numa situação em que ela teve que recomeçar do zero.
Eu percebi que ela não estava sofrendo apenas com o fim do nosso casamento, ela estava sofrendo com a perda da vida que ela achava que teríamos juntos. Ela deu os primeiros passos para se reconstruir. Soube por aí que ela tinha se mudado para um pequeno apartamento próprio. Nada extravagante. Um espaço modesto no coração da cidade. Ela estava tentando recuperar um pouco de sua independência. Começou a fazer terapia, a se dedicar a oficinas criativas, talvez na esperança de que fazer algo por si mesma a fizesse se sentir inteira novamente. Quase senti pena dela. Mas aí me lembrei do que ela tinha feito. Minha compaixão era vazia. Apesar de seus esforços para seguir em frente, Isa não conseguia se livrar da sensação de vazio que a perseguia como uma sombra. Suas tentativas de crescimento pareciam tentativas de preencher um vazio que só aumentava quanto mais ela lutava contra ele. O relacionamento dela com o pai, que nunca gostou de mim, a situação estava se deteriorando. Ele começou a insistir para que ela deixasse o passado para trás. Disse para ela seguir em frente, para se libertar das amarras do casamento fracassado. Eu só consegui imaginar o quão difícil devia ser para ela, ouvir o homem que sempre me desaprovou falando agora com tanta autoridade, exigindo que ela se desapegasse. Mas Isa não conseguiu. Ela não estava pronta para desistir. E eu não tinha certeza se ela algum dia conseguiria. Entretanto, Lena e eu nos aproximamos cada vez mais. Ela se tornou uma constante na minha vida e, apesar das minhas lutas internas, havia algo inegavelmente reconfortante em tê-la por perto. Ela me ouvia, me apoiava e, de muitas maneiras, me fazia sentir compreendida de um jeito que Isa já não conseguia. Mais, com o passar das semanas, comecei a sentir uma tensão entre nós. Lena também tinha suas próprias batalhas para travar. Ela sempre foi aberta sobre suas lutas emocionais, a complexidade de seu casamento com ele e o sentimento de culpa que a consumia por estar comigo enquanto seu marido permanecia no escuro. Mas não era apenas culpa. Havia momentos em que eu via a mesma dúvida em seus olhos que eu via em mim mesma. Será que ela estava realmente comigo por causa da conexão que tínhamos? Ou era apenas mais uma forma de eu escapar do meu casamento fracassado com ela? Eu nunca admiti isso abertamente, mas sabia que Lena estava começando a sentir a pressão do nosso relacionamento. Eu percebia isso no jeito como o sorriso dela vacilava às vezes, na hesitação antes de me ligar ou mandar mensagem. Ela tinha se tornado um apoio emocional para mim, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que ela estava se envolvendo em algo que não era saudável. Eu sabia que estava dividido. Entre o passado e o presente, entre a mulher que me traiu e aquela que entrou na minha vida como forma de vingança, uma forma de ferir Isa novamente. Certa noite, após um silêncio constrangedor entre nós, Lena me fez uma pergunta que estava pairando no ar há semanas. Ela me olhou com uma intensidade silenciosa e perguntou: Zan, você ainda tem sentimentos por Isa? A pergunta me impactou mais do que eu esperava. Eu queria dizer algo para tranquilizá-la, para garantir que o que tínhamos era real, mas naquele momento, eu não consegui. Eu não sabia. Estava tão consumido pela minha própria raiva e dor que nunca me permiti processar meus sentimentos por Isa. A verdade é que uma parte de mim ainda a amava, mesmo que eu a detestasse. Essa parte de mim ainda a queria de volta, mesmo sabendo que nunca mais poderia confiar nela. E eis que surge Lena. Alguém que se importava comigo, que tentava ser meu porto seguro emocional. Mas meu silêncio dizia tudo. Lena, talvez percebendo minha hesitação, recuou. Seu rosto suavizou-se com uma mistura de decepção e resignação. Eu podia ver a mágoa em seus olhos, mas ela não disse nada. Em vez disso, pediu para ficar sozinha naquela noite, e eu concordei. No dia seguinte, me vi questionando tudo novamente. Será que eu estava mesmo com Lena porque me importava com ela, ou ela era apenas a resposta para minha vingança? Será que eu estava usando-a para preencher o vazio que Isa havia deixado no meu coração? Quanto mais eu pensava nisso, mais confuso ficava. Lena tinha me dado algo real, mas eu não tinha certeza se algum dia estive completamente pronto para aceitar isso. E então Isa apareceu na minha porta. Ela veio até mim finalmente após meses de silêncio. Eu não a via desde aquele último confronto, e agora lá estava ela, parada na minha frente com lágrimas nos olhos. Ela estava arrasada, mas eu não sentia nenhuma satisfação em vê-la assim. Não havia alegria em sua dor. Ela veio com um único propósito: implorar para que eu a aceitasse de volta. Eu falei com você, Zai, ela admitiu, a voz quase num sussurro. Eu sei que te magoei. Eu sei que destruí tudo. Mas eu ainda te amo. Me desculpe pelo que eu fiz.
Por favor, vamos consertar isso. Por favor, me deixe tentar. Eu queria gritar com ela, contar tudo o que eu estava sentindo. Como me senti traída, como ela havia destruído tudo o que construímos. Mas, em vez disso, fiquei ali parada, fria e anestesiada. Ela nos destruiu e agora queria juntar os pedaços. Mas não era tão simples. Nunca seria tão simples. Não, Isa, eu disse, com a voz desprovida de emoção. Você escolheu nos separar. Você fez a sua própria escolha. Agora deite-se nele. Seu rosto se contorceu, e por um instante, vi a mulher que um dia amei. Mas não foi o suficiente. Nunca seria o suficiente. Isa não implorou mais. Em vez disso, foi embora. E na ausência dela, algo mudou. Mudou em mim. Eu me vinguei. Eu a vi implorar, vi sua dor. No entanto, não senti nada. O vazio que me consumira ainda estava lá. Eu havia destruído tudo. Para quê? Por alguma sensação passageira de poder, eu havia construído um muro ao meu redor para me proteger da traição dela, mas agora não passava de uma gaiola. Naquela noite, enquanto estava sozinho, comecei a questionar tudo o que havia feito. Minha vingança havia curado as feridas ou apenas as aprofundado? Fiquei sem nada. Minha raiva havia se extinguido e tudo o que restava era um vazio frio em meu coração, que nenhuma retaliação jamais conseguiria preencher. Foi então que percebi que a dor havia se tornado cíclica. Cada tentativa de cura, cada confronto, cada decisão apenas perpetuava o ciclo. Eu não tinha respostas. Apenas cicatrizes e os vestígios de uma vida que agora era irreconhecível. É estranho como a vida continua, mesmo quando você pensa que ela parou. Após o confronto final com Zai, passei meses em meio a uma névoa de confusão e mágoa. Sentia-me presa num ciclo interminável de arrependimento e desespero. Não tinha a quem recorrer. Nem mesmo minha família, que havia começado a se distanciar de mim. Eu estava um caos, e sabia disso. Eu tinha destruído tudo. Meu casamento, minha autoestima e meu futuro. Mas com o tempo, comecei a mudar. Lentamente. Muito lentamente, comecei a sair da escuridão. O isolamento que escolhi tornou-se minha salvação. No início, eu não queria ver ninguém. Não suportava encarar as pessoas que me julgariam. Aqueles que ainda cochichavam pelas minhas costas sobre o que eu tinha feito. Mas, eventualmente, percebi que não podia mais fugir de mim mesma. Eu tinha que encarar o que eu havia me tornado. A terapia foi uma tábua de salvação. No início, não esperava que funcionasse. Como alguém poderia entender a confusão que eu havia criado? Mas, ao longo das longas sessões, das intermináveis horas de conversa, comecei a juntar as peças do que tinha acontecido. Eu havia deixado minhas inseguranças governarem minha vida. Permiti que o medo guiasse minhas decisões, e ao fazer isso, traí a única pessoa que um dia amei. Zai e Julia ambos foram vítimas da minha própria necessidade de validação, da minha incapacidade de confrontar meus próprios medos. O que aconteceu com Julia não foi amor. Foi uma resposta à minha própria fraqueza. Meu desejo de me sentir vista, ouvida e importante. Eu queria alguém para preencher o vazio que Zai havia deixado, mas eu só estava buscando uma distração. Eu não podia fugir da verdade para sempre. Eu era quem tinha destruído tudo. E quando finalmente aceitei isso, quando me perdoei pelos meus erros, algo mudou dentro de mim. Eu soube então que precisava seguir em frente. Não podia me apegar ao passado, por mais que quisesse consertá-lo. Zai não voltaria. E, sinceramente, eu não achava que queria isso. O amor que eu pensava que tínhamos estava irremediavelmente corrompido, e nenhuma quantidade de arrependimento ou culpa nos traria de volta. Então eu deixei ir, empacotei os restos da nossa vida juntos. Fotos, cartas, presentes, e as guardei em uma caixa que ficaria escondida no fundo do meu armário. Um símbolo de tudo que eu havia perdido. Concentrei-me em mim mesma, em reconstruir quem eu era sem o rótulo de esposa ou amante. Comecei a frequentar oficinas criativas novamente, dedicando tempo à minha arte. Algo que eu havia negligenciado por tanto tempo. Pela primeira vez, senti que estava realmente vivendo para mim. Zai, por outro lado, ainda não tinha terminado. As paredes de sua prisão emocional começaram a se fechar sobre ele. Eu tinha ouvido sussurros sobre seu relacionamento com Lena e como estava desmoronando. Assim como tudo o mais a que ele tentará se agarrar. Pelo que entendi,
Lena finalmente percebeu o que eu suspeitava o tempo todo, e não estava pronto para seguir em frente. Ele ainda estava preso à amargura do nosso passado. Eu não era a única tentando me curar do nosso casamento fracassado. Zai carregava o mesmo peso de arrependimento e culpa que eu carregava há meses. Ele acabou procurando terapia. Algo que me surpreendeu. Nunca pensei que ele daria esse passo, mas talvez tenha sido o alerta que ele precisava. Talvez ele estivesse começando a entender que a vingança não resolve nada. Só aumenta a pilha de cacos. Não pude deixar de sentir um certo alívio por ele, sabendo que ele estava tentando lidar com a própria dor. Mas isso não mudava o fato de que nosso casamento estava irremediavelmente condenado. Meses depois, encontrei Zai na festa de um amigo em comum. Foi um daqueles momentos constrangedores em que o passado nos alcança. Ele estava parado sozinho perto da poncheira, com a mesma cara de sempre. Mas, de alguma forma, diferente. Quando ele me viu, não houve reconhecimento imediato da dor que compartilhamos. Nenhuma palavra dura. Nenhuma acusação. Apenas distância. Trocamos cumprimentos educados, mas parecia que éramos estranhos. A frieza de Zai contrastava com a minha força recém-descoberta. Eu havia passado tanto tempo tentando encontrar um desfecho, mas agora percebia que esse desfecho não era algo que eu poderia obter dele. Eu já havia encerrado aquele capítulo sozinha. Eu não precisava do seu pedido de desculpas nem da sua compreensão. Que bom que você está bem, disse ele, com a voz distante. Ele ofereceu um pedido de desculpas sem muita convicção, mas já não importava. Eu havia seguido em frente. Obrigada pelas aulas, respondi, surpreendendo até a mim mesma com a calma na minha voz. Eu não estava com raiva. Eu não estava magoado. Eu estava livre. Zai me encarou, seus olhos buscando algo, mas eu não lhe dei mais nenhuma resposta. Eu não tinha mais nada a oferecer. Agradeci pelas lições. Tanto bom quanto ruim, mas eu já havia aprendido tudo o que precisava. Precisava seguir em frente sem ele. Sem o passado. Depois daquela noite, nunca mais vi Zai. Nossos caminhos finalmente se separaram. Ele fez parte da minha vida, sim. Mas ele já não me definia. Ele já não era o centro do meu universo. Meu novo começo não foi nada fácil. Foi confuso e incerto, mas eu sabia que a força que eu buscava há anos finalmente estava dentro de mim. Comecei a viajar mais, visitando lugares com os quais sempre sonhei. Conheci novas pessoas. Pessoas que me viam por quem eu era, não como esposa ou ex de alguém. Comecei a reconstruir minha carreira, focando na minha arte e me desafiando a criar de maneiras que nunca havia feito antes. Até fiz novos amigos. Amigos de verdade, não pessoas às quais eu me apegava em busca de conforto. E sim, comecei a considerar novos relacionamentos. Desta vez, porém, com mais autoconhecimento e confiança. Eu não era mais definida pelos meus erros do passado ou pelo meu casamento fracassado. Eu estava me tornando a mulher que sempre quis ser, mas nunca tive coragem de abraçar. A jornada não foi fácil, mas eu sentia que estava me curando. Não carregava mais o peso do arrependimento e da culpa. Eu havia me libertado dos fantasmas que me assombravam e, pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Então, enquanto caminhava sozinha pelo parque numa manhã, olhando para o céu azul e límpido, percebi algo. Esta era a minha vida agora. Eu havia saído da escuridão para a luz. Eu estava mais forte, mais resiliente e finalmente pronta para abraçar o que quer que viesse pela frente. O ciclo havia terminado. Eu deixara o passado para trás e estava pronto para o futuro.